dizem que eu estou querendo interferir. Se eu fico calado, dizem que se sentem abandonados. Por mim, voltava na semana passada. Esse é o ministro falando a respeito do retorno às aulas. Outro assunto que o ministro tratou também foi sobre a diferença nas escolas. Basicamente o seguinte: as escolas caras, particulares, tradicionais, têm estrutura para manter o seu funcionamento online agora durante a pandemia, mas a maioria das escolas públicas, escolas com baixa estrutura, não consegue, estrutura prejudicada, né? Essas escolas não conseguem manter o ensino à distância. Sobre essa diferença do ensino no Brasil, o ministro Milton Ribeiro disse o seguinte: não é um problema do MEC, é um problema do Brasil. Não tem como, vai fazer o quê? É a iniciativa de cada um, de cada escola. Não um problema criado por nós, não foi um problema criado por nós. A sociedade brasileira é desigual e não é agora que a gente, por meio do MEC, vai conseguir deixar todos iguais. O último assunto que o ministro tratou, e esse tem repercutido muito também nas redes sociais, a respeito da educação sexual nas escolas. Disse aqui o ministro: acho que o adolescente muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, nas palavras dele. Tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Veja um menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí. O ministro também citou que ele foi cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro porque recebeu em seu gabinete a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, deputada que faz oposição ao governo. O ministro respondeu que não recebeu a deputada, e sim a comissão externa da Câmara dos Deputados responsável por avaliar o trabalho do Ministério da Educação. Essa polêmica toda foi porque a deputada Tabata Amaral postou na semana passada uma foto entregando para o ministro da Educação recomendações que foram obtidas a partir de consulta a alunos, pais, professores, a comunidade escolar, com sugestões, recomendações para um retorno seguro às aulas. Mas o presidente Jair Bolsonaro não gostou desse encontro e por isso fez essa cobrança. Como eu disse, o ministro Milton Ribeiro disse que não recebeu a deputada e sim recebeu a comissão externa da Câmara dos Deputados. São esses os principais destaques dessa entrevista do ministro da Educação. Com você. Fabiano, obrigada mais uma vez. Júlia Natuza aqui comigo para comentar essa entrevista. Natuza, antes de entrar especificamente no mérito aí do papel do MEC, queria falar com você sobre essa última fala que o Fabiano trouxe para a gente, a última que a gente colocou uma arte ali quando ele fala de adolescentes gays. É carregada de preconceito do começo ao fim. O ministro foi homofóbico, né? Preciso que se diga com o nome que as coisas têm. E por isso já há uma reação no Legislativo pedindo para que ele seja investigado por homofobia. Essa é a primeira parte, é a primeira camada dessa entrevista. Ela é terrível em todos os aspectos. Não tem um ponto positivo ali que o ministro tenha verbalizado e que seja minimamente aproveitável. Mas a surpresa disso tudo, e aí eu já entro na segunda camada, é como nós chegamos já ao segundo ano em que não tem ministro da Educação. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar uma informação de bastidor. O ministro quase não participa das reuniões internas. Então, aquele barco, aquela nau, que é a nau mais importante que a gente tem, porque cuida de futuro, eu sempre digo isso aqui, está à deriva. Se o ministro não está no controle daquilo e ainda dá uma entrevista falando um monte de bobagem, inclusive essa, que foi considerada homofóbica, inclusive por gente de dentro do governo. Olha, essa entrevista não pegou bem nem dentro do Executivo Federal. Tem muita gente que tem pensamento conservador que disse que foi um erro crasso ter falado uma bobagem dessa. A dúvida é saber se vai ficar no campo da bobagem, do campo do conservador, do tempo das cavernas, ou se vai ser eventualmente considerado crime o fato dele falar dessa forma. Para falar o outro ponto que você disse, que é sobre as aulas, Cris, o investimento do Ministério da Educação em área digital, no programa digital do Ministério, é perto de zero. O Ministério da Educação foi um não personagem durante a pandemia. Ele não articulou absolutamente nada. Dá até para preservar o ministro, porque ele chegou depois, ele está sentando na janelinha ainda, mas ainda assim ele é responsável por uma pasta inteira. E ele passa a ser responsável no momento em que ele assume o ministério pelo histórico do ministério. E o histórico do ministério é sofrível durante
os períodos mais agudos da pandemia. Pegou o bonde andando, na verdade a gente gostaria que ele estivesse sentando na janelinha, mesmo, né? Mas o problema ainda é que não. ele tá, porque não tem ninguém dirigindo o bonde. Pois é, exatamente. Só lembrando que todas essas falas que a gente trouxe agora para vocês e que a Natuza analisou e Júlia também vai analisar, foram numa entrevista dada ao jornal O Estado de São Paulo. Júlia, é evidente, é lógico, é claro que o MEC tem um papel importantíssimo na redução das desigualdades sociais. Ele é o responsável por orientar as políticas de educação que vão levar à redução dessas desigualdades. Como a Natuza disse agora, ela sempre fala, eu gosto de repetir, porque eu acho isso perfeito, o Ministério da Educação, o Ministério do Futuro. Planejamento, mais uma vez, né? É claro, Cris, chama a atenção o ministro não enxergar dessa maneira, né? Aliás, quando Milton